Olha eu aqui novamente fazendo um vídeo para fandom de Jujutsu Kaisen que não para de me surpreender. No entanto, devo admitir que os comentários dessa vez foram bem coerentes, talvez pelo fato do Sukuna ter vencido. Mas de qualquer modo, hoje eu estarei respondendo dúvidas e argumentos que deixaram no meu último vídeo na luta entre Sukuna e Muzan. Então, sem mais enrolações, vamos responder. O primeiro ponto que quero trazer é sobre muitos terem pontuado que em Jujutsu é deixado claro que o Sukuna é imune a todo tipo de veneno. Então não faria sentido eu dizer que o sangue venenoso do Muzan causaria algum tipo de problema para ele. E aqui devo admitir que não fui claro o bastante. Erro meu. Porém, vale pontuar duas coisas. Primeiro é que mesmo que o sangue do Muzan seja comparado a um veneno poderoso, ele não é somente um veneno. Sim, existe um efeito de toxina onde células são destruídas, mas também existe um efeito mutagênico que altera o próprio DNA do alvo, que é justamente como o Muzan consegue alterar a biologia de humanos para transformá-los em Onis. Ou seja, mesmo que o efeito de toxina não funcionasse no Sukuna, imunidade a veneno não tem como impedir uma mutação a nível celular. Ele ainda precisaria usar energia reversa para se manter inteiro. Muitos tentaram debater isso comigo, mas até a mais simples pesquisa vai mostrar diferenças fundamentais entre venenos e agentes mutagênicos. E o segundo ponto foi que muitos entenderam errado, pois eu nunca disse que o efeito do sangue do Muzan seria um problema para o Sukuna. Isso ele conseguiria curar facilmente. O que eu disse foi que o fato dele ter que usar energia reversa seria o problema, pois o Muzan pode injetar o veneno dele com qualquer ataque, fazendo com que o Sukuna usasse a técnica reversa em excesso, e técnica reversa custa o dobro de energia amaldiçoada. Mesmo que o Rei das Maldições tenha uma reserva de energia muito alta, precisar usar o dobro do convencional para curar danos constantemente seria problemático. Outra coisa que falaram bastante sobre foi em relação ao soco que o Sukuna deu no Yuji logo após dominar o Megumi. Eu disse no meu vídeo que aquele soco seria equivalente à força do Sukuna com 15 dedos. Porém, muitos vieram falar que, na realidade, seria no máximo o poder de 2 dedos, pois o próprio Sukuna fala que o Megumi estava suprimindo sua liberação de energia. Mas é importante mencionar que o Sukuna só comenta sobre isso depois de já ter trocado vários golpes com Itadori, e isso implica que, no primeiro momento, sua liberação de energia estava no máximo, mas o Megumi foi limitando conforme o tempo foi passando. E eu digo isso por dois motivos. Primeiro é que se nem o Itadori teve tempo de reação para se defender do golpe, o Megumi, que é mais lento que o Itadori, não teria tempo para perceber e reduzir a liberação de energia. E segundo é que o Sukuna é um dos maiores em proeficiência de Jujutsu, então se ele estivesse com a energia reduzida desde o início, ele iria perceber logo de cara e não depois de trocar diversos golpes. E claro, o que sempre é comentado quando eu falo sobre Jujutsu ou Kimetsu é sobre a velocidade dos versos e como Jujutsu é mais rápido e Kimetsu é mais lento do que eu digo. Em Demon Slayer temos momentos como a Mitsuri desviando dos raios do Hantengu, que eu já expliquei que são raios de verdade e não apenas efeitos visuais, já que um dos clones do Hantengu tinha justamente a habilidade de invocar eletricidade, e raios se movem em média a 200 km por segundo ou Mach 583. E como já falei em outros vídeos, a velocidade mais consistente para Jujutsu seria por volta de Mach 10 para os top tier, com Gojo e Sukuna estando acima disso. E também expliquei como os feitos de desviar de raios são inconsistentes, mas vou considerar neste caso, onde temos o Hakari conseguindo desviar parcialmente de um raio disparado pelo Hajime. Sendo assim, o verso de Kimetsu e Jujutsu estariam bem pareados em velocidade, certo? Não, existe uma série de pontos e contextos que fazem diferença. Primeiro que o Hakari, quando desviou do raio, estava em seu ápice de poder, sendo bombardeado por energia infinita graças à sua expansão. E ele já é considerado um dos alunos mais fortes ao lado do Yuta, Itadori e Maki, que são os peso pesado da escola Jujutsu.
e esse feito ele realizou com certa dificuldade. Já Mitsuri, em seu feito de reagir a raios, não só fez com facilidade, mas também estava em sua forma base, já que na luta final ela havia despertado a marca do caçador, que aumenta drasticamente os atributos de um Hashira, somado ao fato de que existem outros personagens com físico e velocidade superiores ao dela. E o Muzan conseguia ser mais rápido que os reflexos de todos os Hashiras com marca do caçador. Em resumo, enquanto Sukuna está acima de personagens que poderiam desviar de raios em seu ápice de poder, Muzan é mais rápido que o ápice de poder de personagens que já conseguem desviar de raios na forma base com facilidade. Então, mesmo que consideremos os maiores feitos possíveis de velocidade em Jujutsu, o verso de Kimetsu ainda tem vantagem. E, novamente, o suposto feito do Sukuna ser mais rápido que a luz é totalmente inconsistente e eu já expliquei isso diversas vezes. O único que tem citação sobre a velocidade da luz no verso é o Dabura, mas isso eu posso trazer em um outro vídeo. Outro ponto que foi muito questionado foi em relação à eficácia dos cortes do Rei das Maldições, onde eu comento que eles não seriam um grande problema para o Muzan, já que o Rei Oni era capaz de regenerar um corte no exato momento em que ele acontecia, dando a impressão de que as espadas dos Hashiras atravessavam sem causar dano. Aí já entra um comentário que foi feito falando que os cortes do Sukuna são muito mais poderosos que as espadas dos Hashiras, logo o dano seria maior. E sim, isso é verdade. O ponto é que, independente do dano causado, ainda é um ataque cortante, e o Muzan vai conseguir se regenerar do mesmo modo, anulando o ataque. E isso vale para o corte mundial também, pois não é sobre o poder da técnica, e sim o efeito que ela causa. O corte mundial continua sendo um corte, e o Muzan já se mostrou ser muito eficaz contra esse tipo de ataque. E antes que digam que os cortes do Sukuna seriam invisíveis para o Muzan, saibam que isso não é verdade. Afinal, já vimos vários exemplos em Kimetsu de percepções extrasensoriais, incluindo o próprio Muzan, que foi capaz de perceber a presença dos Hashiras no Castelo Infinito, mesmo estando longe e sem vê-los. Então não é loucura pensar que seria possível do Muzan perceber os cortes. E isso também se conecta a um outro comentário falando que, mesmo com a vantagem de velocidade do Rei Oni, o Sukuna pode lançar cortes em várias direções ao mesmo tempo e que os cortes seriam invisíveis. A parte do Muzan enxergar os ataques já expliquei, então vamos para o outro argumento. Mesmo que o Sukuna de fato possa lançar vários cortes ao mesmo tempo, foi mostrado diversas vezes que seus cortes mais fortes são lançados quando o Sukuna aponta os dedos ou as mãos, que seria o selo de mão que potencializa a técnica. Além dos cortes irem na direção em que o Sukuna aponta, então a vantagem de velocidade do Muzan faria sim diferença, pois ele poderia antecipar o ataque com base onde o Sukuna aponta. E também nunca vimos o Sukuna lançar um corte pelas costas fora da expansão de domínio, o que poderia dificultar, já que o Muzan poderia ser rápido demais para ele acompanhar e atacar. Mas acredito que eventualmente ele conseguisse acertar cortes com base em seu QI de batalha superior. Enfim, esses foram os principais argumentos usados por quem não concordou com minha análise, então espero que eu tenha sido claro bastante nas minhas respostas. Caso você tenha algum outro contraponto ou dúvida sobre o que eu apresentei aqui ou no vídeo da batalha, sinta-se à vontade para comentar que tentarei responder todos que eu conseguir. No mais, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e se quiserem me apoiar, seu like e inscrição já são mais do que o suficiente. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.